que nos move é a fé. Se você acordou cedo hoje, você veio para cá, isso é a fé que você tem. Não é porque você acostumou com o ambiente. Não, é porque você tem fé. E você sempre teve. E é essa fé que nos move. Né? Claro, o amor também. Mas é essa fé que nos move. E nós nunca podemos perder. Sempre continuar acreditando num Deus de milagres. Num Deus do impossível. Lucas 1,37 diz que Deus é o Deus do impossível. A gente não pode perder essa essência da fé, né? Às vezes falamos um pouco mais de salvação, do amor, mas às vezes temos que falar da fé, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que faz as coisas que ainda não são passar a existir, as coisas que não existem existir, e é justamente isso que fala aqui em Romanos, que eu pedi para você abrir. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. A gente vai ver aqui, irmãos, que no contexto está falando de Abraão. Mas antes de falar de Abraão, antes de falar da maneira como Abraão acreditava, por isso diz, por pai de muitas nações te constituí, porque você sabe da história, Abraão, ele não tinha nenhum filho, mas ele já se chamava Abraão, que significa pai de muitas nações. Isso é fé. É você não ter a condição, você não está vivendo a situação, mas alguém perguntar para você e você falar, eu sou essa pessoa. Amém? Quem está entendendo? Então, Abraão já se comportava assim. Por quê? Porque ele cria em Deus que nos ensina a ser assim. Como diz no versículo que nós lemos, vamos ler de novo, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele Abraão no qual creu, a saber, Deus. Deus faz o quê? O qual vivifica os mortos. E o que Deus faz? Chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus age assim. Deus pensa assim a nosso respeito. Ainda que a gente não veja por causa das circunstâncias, mas Deus, ele já vê. E ele chama as coisas que não são como se já fossem. Deus nos vê como vencedores. Deus te vê como vencedor. Você crê nisso? Quem crê nisso? Então não podemos nos chamar de derrotados. Não podemos nos chamar daquilo que nós não somos. Por mais que a situação, que a circunstância esteja mostrando. Mas Deus vê de uma maneira diferente. Então ele chama as coisas que humanamente falando não são, como se já fossem. Então nós não podemos mudar o nosso discurso. Amém? Por mais que a luta esteja dura, por mais que a situação esteja difícil, eu tenho que lembrar, Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu estou vendo derrota, mas Deus está vendo o quê? Vitória. Eu estou vendo problema, mas Deus está vendo o quê? Uma oportunidade para quê? Para mim dar a volta por cima. Eu estou vendo escassez, eu posso estar vendo miséria, mas Deus está vendo o quê? Possibilidade de prosperidade. Eu posso estar vendo o problema familiar, a situação no casamento perdido, mas Deus está vendo de uma maneira diferente, chamando aquilo que humanamente não é, como se já fosse. Então essa tem que ser a nossa fé. E Abraão aprendeu assim. Por isso diz no versículo 18, então, agora ele está se referindo a Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Como assim? Na esperança creu contra a esperança. Ou seja, Abraão creu contra a esperança no sentido contrário, que as pessoas talvez falavam para ele, assim, não tem mais jeito, você tem a idade avançada, como às vezes alguém fala para nós, fala para você, mas essa situação não tem mais jeito, ou você pensa, mas é muito grave, é muito sério, não tem jeito.
Quer dizer, isso é contra a esperança, mas eu creio no quê? Na esperança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: 3 coisas permanecem. Quem sabe? A fé, a esperança e o amor. Lá diz que o maior de todos é o amor. Mas veja que a fé está no meio, e o que mais está no meio? A esperança. Diz o ditado lá fora que a esperança é o quê? A última que morre. Não está escrito assim na Bíblia, mas é mais ou menos assim mesmo. Então Abraão creu, teve esperança contra aqueles que não acreditavam na esperança dele. Por isso diz: o qual em esperança, versículo 18, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque ele já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Amém? Então Abraão, eu vou resumir aqui para a gente não ficar só nessa mensagem. Então Abraão, ele cria como Deus, ou seja, ele chamava as coisas que não são como se já fosse, porque é assim que Deus faz. Amém? Então isso é um exemplo para mim e para você. A gente pode estar vendo um problema, a gente pode estar vendo uma situação difícil, mas eu tenho que chamar a existência aquilo que humanamente falando ainda não existe. Você diz: pastor, eu não estou vivendo saúde, mas você vai confessar o quê? Pelas feridas de Cristo eu já fui sarado, eu tenho saúde. Você não está vendo talvez a condição financeira favorável, problema aumentando, as dívidas, mas o que a gente tem que falar? O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que a gente tem prosperidade e que nós vamos vencer financeiramente. Porque ainda que eu não esteja vendo, mas quando eu falo, eu estou chamando as coisas que não são como se já fossem, e elas serão. Amém? Todas as pessoas que a gente vê que elas falam positivamente, lá na frente, as pessoas colhem o fruto disso. Pode reparar na nossa vida, todas as vezes que eu reparei na minha vida, todas as vezes que eu reclamei, que eu falei coisa negativa, eu vivi aquilo. Mas também todas as vezes que eu falei positivamente, que eu confessei, que eu chamei à existência aquilo que ainda não existia na minha vida, mais para frente eu passei a viver aquilo, eu passei a ter aquilo. Então isso é a fé, é chamar à existência aquilo que não existe. Para pensar o que humanamente falando não existe ainda na sua vida. Você pensou, então começa a chamar a existência. Eu creio, assim será, eu vou ter isso, eu vou prosperar nisso, eu vou conseguir isso. Isso não é só pensamento positivo, isso não é uma frase, né, de um coach, isso aí nas palestras eles já ensinam isso. Só que o nosso ingrediente aqui é o quê? É a fé. Amém? É a fé. Então, quantas vezes passamos por lutas, como eu já passei, e quando a gente falou, assim será, é assim que vai ser, eu posso estar sentindo dor, eu posso estar gemendo com algo, mas eu não vou ficar assim, isso aí vai passar, eu vou dar a volta por cima. E passa. E a gente consegue. Então não podemos perder essa essência da fé. Amém? Esperar que tudo aconteça na sorte. Se Deus quiser, claro que tudo depende da vontade de Deus. Mas Deus se agrada também quando a gente age dessa maneira, porque essa é a natureza de Deus. Amém? Quando a gente fala. Então veja qual é a situação na tua vida, seja de saúde, na família, na casa. Comece a falar. Comece na tua casa a falar, ainda que alguém ouça, ainda que alguém escute e fale: o vizinho, a vizinha ficou doida, que está falando sozinho. Então na sua casa fale, assim será. Você está chamando a existência aquilo que ainda não existe. Você está falando de algo como se já fosse. Amém? Você crê nisso?
Então, não só aqui em oração, em reunião, mas na tua casa, na hora da dificuldade, na hora do problema, naquela dificuldade, aquele problema que você tem que resolver financeiramente. Às vezes passamos por lutas que a gente não sabe de onde vai vir o recurso. É ou não é? Mas a gente fala, Deus, o Senhor vai usar alguém. Deus, vai acontecer. A porta vai se abrir. E a gente fala e fala e fala e acontece. Amém? E vai acontecer. Diga graças a Deus. Amém? Feche os teus olhos e fale bem baixinho agora. Fale aquilo que você crê que vai acontecer. Fale agora, chame à existência aquilo que não existe. Humanamente falando, não existe. Mas você crê, meu irmão. Você crê como se já existisse. É a saúde, é a paz familiar, é a prosperidade. Parece que as portas todas se fecharam, mas elas estão se abrindo. Como diz a música, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Creia. Creia que você verá a glória de Deus. Creia como Davi dizia. Ele disse no Salmo 27, versículo 13, pereceria sem dúvida se não cresce. Então diga, eu creio, por isso não vou perecer. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, fale o que você crê. Fala, 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 fala. A palavra tem poder, a palavra é espírito. E Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Fale. Essa semana você vai viver o que você está falando hoje. Você vai colher o que você está falando hoje, o que você está plantando hoje. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Por isso nós te agradecemos de todo o nosso coração. Diga assim seja. Diga amém.